facilitar. Fazer coisas, por exemplo, no tempo lá de Martinho Lutero, um pouco antes. A igreja que tem o poder das chaves, se Ana Paula contribuir, um exemplo, ajudando a fazer a catedral, ela vai ganhar indulgências. Aí muitos compreenderam que a igreja estava vendendo indulgências. E alguns padres mal intencionados começaram a pregar indulgências e a vender, não a mando da igreja. Tipo assim, olha, uma moeda, duas moedas é 15 almas libertas no purgatório, mais 10 moedas é 100 almas libertas no purgatório, vão libertar a sua tia, a sua avó. Ou seja, pessoas más intencionadas dentro da igreja, que são filhos da igreja, começaram a traí-la, como sempre houve Judas dentro da igreja, e começou a perverter o que era a indulgência, como a igreja ensinou. Entenderam? O que as escolas fazem hoje, né? Ensinam. O que as escolas infelizmente fazem. Tipo assim, a igreja que vende indulgência, a igreja que matou milhares de pessoas, a igreja que queimou as bruxas. Gente, só conversa fiada. A igreja que matou Galileu Galilei, ele morreu recebendo os sacramentos da igreja. Era um ótimo católico. Eu ouvi quando eu estudava isso tudo. Foi isso que eu ouvi durante eu acreditava. Então a igreja foi dizendo, não, você faz isso e as penas temporais vão ser perdoadas. Eu estou dando, a igreja, né, essa graça para você, de forma parcial ou de forma plenária. Tipo, você, um exemplo, ano passado você passa por uma porta santa e você se confessa antes, né, reza pelo Papa, faz algumas coisas, tem um critério, você passa pela porta santa, reza antes, né, e na saída, e você vai ter uma indulgência plenária. Isso quer dizer o que, a indulgência plenária? Quer dizer o seguinte: todas as penas que você acumulou, Denis, que você perguntou naquela hora, se você tiver naquela hora uma contrição perfeita, quando passar na porta santa, se você morrer naquela hora, você vai direto para o céu, sem escala também, direto. Entenderam? Direto para o céu. Se morrer naquela hora. E a gente percebe, assim, quando a gente tem uma confissão perfeita, a gente sente alguma coisa, tá? Arrependido, eu acho que você pode sentir, mas assim, é algo tão misterioso que a gente só vai saber mesmo no céu. Ou se Deus revelar, mais entenda. Se nem se arrepender. Se arrepender perfeitamente. Aí vai receber a indulgência plenária. Todas as penas que você ia pagar no purgatório, você está livre. Se você morrer naquela hora, aí você vai direto para o céu. Se arrepende perfeitamente, se não cometer mais. Aí se você cometer de novo outro pecado, o que vai acontecer? Aí já vai ser começando de novo, entendeu? Começando. Aí você vai pagar as penas temporais daquele pecado, entendeu? Do mesmo pecado. Tipo o que o Denis perguntou, Não, tipo assim, o Denis passou pela porta santa, hoje. Aí ele teve a contrição perfeita, então, se ele morrer, seria para o céu. Mas amanhã ele... Saiu da igreja. Isso não, você é pesado não. Ele cometeu o pecado da gula mesmo, para valer, da gula. Não foi só comer um pouquinho a mais, ele cometeu o pecado da gula consciente, um exemplo. Foi para aquele retiro. Aí o que acontece? Ele pecou, então ele vai ter as penas temporais. Não foi um pecado, pode ser até mortal também, dependendo da gula. Aí ele vai ter que confessar, foi perdoado, mas ele já vai ter as penas. A plenária foi até ali, ó. Ele já começou a pecar de novo. Entendeu? Porque se não fosse assim plenário, agora eu posso pecar à vontade. Isso era bom demais, né? Ou era ruim demais, sei lá. Vocês estão entendendo? Então tá zero bala, mas começou a pecar de novo, então vai ter que pagar. Às vezes, mas que Deus é esse? Aí os protestantes: o Senhor já pagou na cruz com seu sangue, é o sangue dele que pagou tudo. Sim, o purgatório existe justamente por causa do sangue de Cristo. Entendeu? Não é que você, por exemplo, está condenado, aí o pessoal reza no purgatório, você vai ser salvo. Não. Quem está no purgatório está salvo pelo sangue de Cristo, quem está no purgatório. Pode interceder por nós. E pode interceder por nós também, entendeu? Aí o que acontece? Os protestantes acham que a gente fica rezando para a pessoa se salvar. De forma alguma.
E eles que negam o purgatório, eu fui para um debate um mês atrasado com uns 3, e era eu, Maxwell e outros. Aí eu comecei a questioná-los, né? E o purgatório? Eles diziam que não existia. Eu falei, não existe não. Pois me explique aí, o seio de Abraão, o que é? E o ladrão na cruz, ele foi para onde? Aí eles duvidaram no purgatório e criaram mais 2 lugares. Não acredito não. Aí tinha o seio de Abraão, o paraíso, o inferno, o lugar de tormento e o céu, 5 lugares. Falei assim, como é que vocês negam o purgatório, que é como se fosse um terceiro, né, digamos, lugar, e cria mais 2, mais 3. Aí eles ficaram tudo perdidos, porque eles criam assim, armaram isso na cabeça deles. Porque eu coloquei eles para se embananar, né? Falei assim, me diga uma coisa, o ladrão na cruz foi para o paraíso? Foi para o céu? Foi. Mas como é que ele foi para o céu? Jesus não estava mais no céu. Jesus desceu para a mansão dos mortos. Como é que o ladrão foi para o céu antes de Jesus? Aí ele começou a inventar um bocado de lugar. Vocês entendem, gente? O que é a cabeça de um protestante começa a negar uma coisa que é certa, que é o purgatório, que ele acha maluquice, e começa a criar um monte de outros lugares. Porque deu na cabeça dele. Aí falou, e o seio de Abraão ainda existe? Jesus não desceu a mansão dos mortos. Existe o seio de Abraão ainda? Para quê? Aí ele não soube dizer, entendeu? Ou seja, é uma loucura, não é ser protestante. Continuando, mas é mais loucura ainda, é ser louco ao cubo, né, não ao quadrado. Vamos lá. Sobre a indulgência parcial, o que é isso? Você fica perdoado algumas penas. Vai diminuir, minimizar suas penas no purgatório, entenderam? Porque teve ano da misericórdia, o pessoal achava que era online. Passar na porta santa, pronto, estou santo. Vai já cantar o santo para a pessoa, né? Santo. Não é assim. Eu preciso ter uma contrição perfeita. E eu duvido muito que a maioria tenha contrição perfeita, porque é assim, ó, participa da missa, fica ouvindo lá, e haja conversa na missa, conversa nos cantos, confessa, e na hora da confissão, às vezes nós somos assim, e haja converseiro, e olha o celular, né? Eu digo por mim mesmo, e olha, e haja pensar na morte da bezerra, aí se confessa, passa pela porta santa assim, aí faz uma pequena reverência. Isso é contrição perfeita desde quando? Desde quando? Não é nem concentração perfeita, mas contrição. Entenderam? Às vezes acontece, Deus me perdoe, não vou falar nomes não. Às vezes nós que temos isso aqui, ó, como a missa que teve agora lá do Natal, a gente conversando lá fora, porque está cheia a missa, cheia de gente, graças a Deus, a gente está com calor, aí vai lá para fora e fica eu e Ana Paula conversando, eu e Ana Paula. A missa todinha conversando, aí eu vou comungar. Gente, eu saio de perto porque a gente peca com isso, entendeu? E acha que pode comungar normalmente. Gente, isso era para doer no nosso coração, entendeu? Era para doer de rasgar assim até sangrar. Porque ali é o mistério maior de todos, o sacrifício da Santa Missa. A maior festa de todas e o maior sacrifício de todos. Entenderam? Aí se eu não participo bem da Santa Missa, eu duvido que, com salve grandes exceções ou algumas, alguém tem a contrição perfeita. Tem os santos, São Francisco de Sales, por exemplo, fala que são poucos que, mesmo fazendo todas as coisas para ganhar indulgência plenária, são poucos que a ganham. São poucos. No tempo dele, no nosso. O tempo do barulho, da bagunça, né? De tudo assim, vamos pecar à vontade porque Deus é misericórdia, né? Usa a misericórdia de Deus como desculpa para pecar. Isso não é misericórdia. Então vamos lá. Perdão, viu, porque eu me empolguei. Estou terminando. Então a contrição perfeita, aí vai dar a questão da indulgência plenária. A indulgência, Oséias, é difícil ganhar indulgência plenária, a gente é fácil demais. Tão fácil que eu fiquei assim abismado, né? Meu Deus, você pode ganhar todo dia indulgência plenária para você ou para alguma alma do purgatório. Todo dia. Você reza aqui, ó, diante do Santíssimo, meia hora. Reza pelo Papa. Você rezando o rosário também. Indulgência plenária. Isso, você estando com aquela disposição
fazendo mesmo, entendeu? Fazendo bem. Que mais? Tem uma lista de coisas que eu vou mandar para vocês, coisas bem simples, né? Até leituras espirituais bem meditadas, entendeu? Tem algumas leituras que a igreja já diz que elas dão indulgência plenária. Tem várias coisas, a meditação da via sacra, indulgência plenária. Ou seja, inúmeras coisas da indulgência plenária. Inúmeras, por dia. Imagina aí. Aí a gente ficou ligado no ano da misericórdia, que é bom, preciso. E esse ano que vem, esse ano já é o ano mariano, até o dia 12 de outubro do ano que vem, tem várias indulgências plenárias, né? E quem visita uma igreja que é dedicada a Nossa Senhora Aparecida pode ganhar indulgência plenária lá também, né? Uma paróquia, né? Quem vai em peregrinação para a paróquia que é dedicada a Nossa Senhora Aparecida pode ganhar indulgência plenária. No caso daqui é a da Gama, né? No caso aqui eu não sei se é porque é capela. Eu não sei se é só paróquia ou capela, tenho que ver ainda. Mas, ou seja, tem várias formas de ganhar indulgência plenária. Inúmeras. Para uma alma do purgatório ou para você. Entenderam? Como é fácil. Mas a igreja foi facilitando porque ela é misericordiosa. Só que quanto mais a igreja facilita, parece que a gente menos valoriza. Mas para você, tipo assim, você pode ganhar não para você como uma você precisa fazer, dizer, quebrar. Isso, tipo assim, eu rezo um rosário, o medito a via sacra fala, Senhor, eu ofereço pelas almas do purgatório. Aí o Senhor, que sabe qual alma que está precisando, vai aplicar aquela alma. Você pode até rezar na intenção de uma alma específica, mas não quer dizer que é ela que vai sair. Porque Deus vai aplicar aquilo achar que é mais viável, naquele momento. Entendeu? Possa ser que aquela alma que você queira que saia naquela hora, ela fica até o dia do juízo final, né? No purgatório. Ou não. Deus vai ver a necessidade daquela alma de ficar mais tempo ou não. Entenderam? Então, e as parciais a gente pode ganhar até... Eu posso fazer um sinal da cruz e ganhar uma indulgência parcial. Posso fazer o sinal da cruz com a contrição perfeita e ganhar uma indulgência plenária, com contrição perfeita. Só que a gente faz facinho, né? Tipo assim, sai mosca, né? Ou seja, coisas simples, né? A esmola, né? Pode ser também. O que mais? Inúmeras coisas. Dá uma lista, dá quase um caderno de coisas, entendeu? Vários atos de caridade, né? Que você pode fazer. Hã? A Alexio Divina, pronto. Também. Vocês estão vendo como é fácil? Não precisa mais você carregar um tronco durante um mês ou ficar 5 horas de joelho durante um ano. Cada dia 5 horas. Estou dando um exemplo, uma tecia dessas para mais fortes, viu? Quando as pessoas falam mais forte, ela tem mais, como é que eu posso dizer? Como? Se a pessoa pegar e fazer um sacrifício assim, por exemplo, do tronco que está dizendo, aí quanto mais pesado for, mais penas a gente vai tirar do programa normal. Acho que acontece. No caso assim da plenária, depende mais da sua contrição. Independente de qual é das práticas, né? Qualquer uma pode ser plenária, se são as práticas que foi ditas, que a igreja disse que ganha plenária. Por exemplo, meditou Alexio Divina e eu fiquei, sei lá, me flagelando. É a mesma indulgência plenária, só um exemplo. Mas para a sua vida de santidade e ascese vai ser melhor. Tem a questão da intenção de você levar para a sua vida. Isso. Porque tu foi falando na questão de você rezar no café, não sei quantas horas, mas a já sai xingando, passando por cima de todo mundo, né? Isso. Aí não... Porque, por exemplo, agora eu termino mesmo. Antes era só brincadeira, sabe? Quando, por exemplo, você faz penitências mais fortes, por exemplo, faz muito tempo que a gente percebe que quando você cai na penitência, você se torna uma pessoa mais seca. Mas quando é uma pessoa penitente, você é mais amável. Por quê? Vou já dizer o porquê. Eu digo isso porque eu sou muito pouco penitente hoje em dia, sabe? Aí eu percebo isso na minha vida, no dia a dia. Quando eu fazia mais penitências, você consegue lidar com os incômodos de forma mais tranquila. Se está com calor pingando na capela, queimou o ar-condicionado, você fica lá 1 hora pingando e consegue lidar melhor com isso. Mas quando você começa a alimentar muito as suas comodidades, não faz jejum,
um jejum muito mal feito, não faz nenhuma penitência, nunca quer andar a pé, só de mototáxi, de topique direto, não quer andar a pé de jeito nenhum, tudo quer coisa cômoda, só coisa cômoda, vida fácil, entendeu? Vida mamão com açúcar, uma vida bem relaxada mesmo. Aí você começa com as exigências ter raiva, você tem ira, você fica irado. Você fica irado com a fraqueza dos irmãos de forma mais fácil. Você fica irado com as suas fraquezas mais fácil, com os incômodos do dia a dia, por exemplo, com o atraso de alguém você já se irrita mais fácil. Mas quando você é alguém penitente, e penitente de forma equilibrada, você consegue se tornar uma pessoa mais mansa, mais amável, entendeu? E os incômodos não te incomodam tanto mais. Tipo, você chega no ônibus, você reservou a sua cadeira, mas ninguém cede a cadeira para você. E só tem gente de 13 anos, criança, e gente que deveria dar a cadeira para você. Mas pela penitência, pela ascese, você... vou oferecer. Você começa a se acostumar a oferecer as coisas, entendeu? Oferecer as oportunidades de sacrifício. Já quando você não é penitente, você fica furioso com qualquer besteira. Não colocaram as cadeiras ainda não dessa celebração. Cadê esse som? Não acenderam a vela ainda não. Você fica com raiva de tudo, entendeu? Cadê esse mototáxi que não vem? Não chega na hora que eu falo, estou pagando, entendeu? Faz uma briga com o topiqueiro por besteira. Quando o dia a dia, o patrão fala mais grosso, tá pensando que é quem ele? Aí começa a revidar, né? Mas quando a gente é uma pessoa penitente, a gente aproveita tudo. Tudo. Aí tem o saco do lixo, eu sempre digo, e o saco do tesouro. Aí você pode jogar onde? Aquele ato, oportunidade no saco do lixo, transformar numa miséria, ou pode transformar no saco, no baú do tesouro. Entenderam? Aí quando a gente coloca no baú do tesouro, a gente ganha indulgência para nós e para as almas do purgatório. Quando a gente coloca no lixo, fica mais pecador, não ajuda ninguém e não melhora nada. Lembrando uma coisa, você não pode oferecer indulgência para quem está vivo. Você pode rezar para que ele se converta, que a graça de Deus toque ele se converta. Porque se fosse assim era muito bom, né? Foi a Santa Teresinha, ela pediu por Franzini, que ela fez penitência por ele. Foi o primeiro filho espiritual dela. E ele não queria saber nada de Deus, mas quando ele foi morrer, ela pediu um sinal que Deus desse. Depois ela viu no jornal que ele pediu a cruz, para beijar a cruz. Foi um sinal que ele teve uma contrição perfeita. Ele foi salvo. Ou seja, ela ganhou indulgência para ele? Não. Mas conseguiu com que, pela intercessão dela, o coração dele se amolecesse, daí ele fosse visitado pela graça e se arrependesse. Entenderam? É diferente. Aí não é indulgência. É uma visita da graça de uma convenção profunda, que não deixa de ser algo muito belo. Entenderam? Provavelmente essa pessoa foi pro purgatório. Provavelmente para o purgatório ou direto para o céu, se for uma contrição perfeita mesmo. Entendeu? É isso aí.